Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Deixa eu começar aqui. Todo mundo vendo? Sim, tá perfeito. Eu sou Fabrícia, eu sou gastroenterologista, hepatologista. Eu tenho uma missão grande na vida, que é fazer educação em saúde, então eu uso muito as mídias e o Instagram para fazer essa composição. Eu que desenvolvi um programa chamado Intestino Feliz, que trabalha a questão do intestino com o estilo de vida. O estilo de vida hoje é uma prática, uma medicina, uma nova medicina, que eu trago para a minha prática, e a mentoria de GastroMed, né? Então, eu sou titulada pela Sociedade de Gastro, de Endoscopia, sou hepatologista, sou certificada internacionalmente em medicina do estilo de vida, e queria trazer para vocês, eu acho que o meu último título, que me traz também, me remete a uma formação que é muito importante, que é sobre cuidado centrado na pessoa. E hoje, a proposta é a gente prescrever remédios de estilo de vida. Como o estilo de vida impacta nessa história da doença inflamatória intestinal, mas eu quero trazer especialmente isso, muito mais do que vocês já fazem na prática, prescrição de suplementos, de probióticos e prebióticos, como prescrever remédios de estilo de vida. Então, esse é o nosso desafio para hoje, né? Então, não é um conflito de interesse, é que eu sou uma ativista convicta mesmo que a medicina do estilo de vida é a solução para a saúde, ela é uma ferramenta que nos aproxima dos nossos pacientes, e prescrevendo estilo de vida, a gente consegue, sim, ajustar a vida do paciente, colocando ele no centro do cuidado, trabalhando com uma equipe multi, aqui tem muitos nutricionistas, tem médicos, mas eu também trabalho com educadores físicos e com enfermeiros, tudo isso para que a gente coloque o paciente nesse centro do cuidado, com autonomia, com poder de escolha. Então, assim, como praticante da medicina do estilo de vida, a minha missão realmente é educar e apoiar as pessoas que buscam um microbioma saudável. Esse é o nosso grande objetivo hoje. Como nós podemos fazer isso dentro de toda a história da doença inflamatória intestinal? E aí, quando a gente vai, né, para a mídia, a gente vê isso, aumento das incidências das doenças inflamatórias, isso chega no consultório, os pacientes perguntam, a gente sabe que o estresse também é um gatilho. Quando a gente vai para a mídia, tem muita informação. Os nossos pacientes estão chegando mais com queixas do intestino. Antigamente, isso demorava, às vezes, 5 anos para eles chegarem. Hoje, com muito mais informação, eles procuram um gastroenterologista ou um nutricionista para ver se realmente esses sintomas digestivos têm a ver com doença, têm a ver com intolerâncias, têm a ver com alergias alimentares, e aí a gente tem que estar preparado para isso. Mas o que vem acontecendo? A gente vem acontecendo um aumento da incidência das doenças inflamatórias, isso no mundo inteiro, e no Brasil também. Então, a gente tem que olhar para isso como uma estratégia também de medicina, de saúde pública, porque nós teremos mais pacientes com doenças inflamatórias intestinais, assim como temos com diabetes, com hipertensão, com obesidade, e como nós vamos manejar essa doença crônica mediante tantas demandas que eles têm, né? E aí eu trago esse estudo bem interessante que foi feito no Nordeste do Brasil. A gente tem poucos estudos, né, sobre epidemiologia das doenças inflamatórias, e esse estudo traz uma coisa bem interessante. Ele coloca a industrialização e a urbanização e as melhorias de condições e mudança do estilo de vida como um fator. A gente sabe muito bem, isso está muito amparado na literatura, mas a gente vê as mudanças da dieta, o aumento do tabagismo e a menor atividade física como fatores bem importantes para o desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais. Aí, nesse estudo, eles notaram o seguinte, que 58,6%, um aumento de 58,6% dos casos nos últimos 10 anos. E aí eu trago essa questão do tempo mediano, né, do início dos sintomas até o diagnóstico. Para a doença de Crohn foi 12 meses, e para a retocolite foi 8 meses. E aí, o que é interessante, quando a gente vai comparar isso lá com a Europa, com os Estados Unidos, a gente tem um tempo mediano muito maior, né? Chega a ser o dobro, se a gente for em algumas áreas. Isso faz com que os nossos pacientes com doença inflamatória intestinais, às vezes, já abram um quadro
do diagnóstico com quadros mais moderados e graves. E muitos desses pacientes, como nesse estudo, já entraram com imunobiológicos. O hábito do consumo de tabaco, francamente, a gente fala sobre isso, né, como um fator de risco para desenvolvimento da doença de Crohn, ele esteve presente em 4% desses fumantes. E antes, né, o tabagismo anterior, em 40% na doença de Crohn, na colite ulcerativa e na doença de Crohn em 20%. E aí, trago para vocês esse trabalho que diz que o estilo de vida saudável pode prevenir até 60% dos casos de doença inflamatória intestinal. Todas as vezes que eu sou chamada para falar sobre doença inflamatória, a gente fala sobre tratamento. Mas hoje, pensando na medicina do estilo de vida, pensando em prevenção, a gente vai pensar também quais são esses fatores, qual é esse estilo de vida que apoia que a gente tenha uma saúde intestinal. Então, esse vai ser o nosso grande desafio de hoje, né? E esses resultados, eles levam a gente ao quê? Né? Que essa 60% deles podem ser evitáveis, então que a gente pode realmente ter mudança de estilo de vida, promover um estilo de vida saudável, um contexto social, político saudável, porque a gente tenha estratégias preventivas para diminuir a incidência de doenças inflamatórias intestinais. E toda vez que eu falo sobre remédios de estilo de vida, eu estou falando sobre alimentação saudável, sobre movimento, sobre sono, sobre relacionamentos, sobre evitar tóxicos, álcool, tabaco, e gerenciamento de estresse. Esses são os remédios de estilo de vida que vão afetar aí todo o curso de toda a nossa vida, de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Aí entra a obesidade, o próprio câncer, o diabetes e a doença inflamatória intestinal. E toda vez que a gente vai falar sobre medicina do estilo de vida, a gente vai para que remédio? Naquele remédio que a gente compra na farmácia ou o remédio de estilo de vida? A gente não precisa escolher, né? Que quanto mais crônica a intervenção, mais intervenção em estilo de vida a gente deve fazer. Então, a gente pode lançar mão, sim, de remédios e também de intervenções de estilo de vida para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí está, a gente tem muita gente, muitos dos nossos pacientes têm muita informação sobre o que fazer, como comer, o que é melhor, que precisa fazer atividade física, mas eles não fazem. E é isso que a medicina do estilo de vida faz. Ela cria uma ferramenta, ela cria uma maneira da gente ver como o comportamento daquela pessoa pode ser mudado. E como isso tem um impacto em uma doença muito crônica, né? A gente sabe que para a gente melhorar o intestino, a gente tem que melhorar o estilo de vida do paciente, principalmente a nutrição desse paciente, com 90% dos gatilhos da saúde intestinal associados à alimentação. E aí, essas doenças inflamatórias, elas vão aparecer por fatores genéticos, né, que é a predisposição genéticas, com genes específicos, com manifestações epigenéticas, com características biológicas, microbianas, ambientais e de imunidade. Tudo isso é uma doença multifatorial que pode fazer com que apareçam as doenças inflamatórias intestinais. E aí a gente tem que lembrar sobre o espossoma, né, que são o impacto dessas exposições ambientais na saúde. Hoje, a gente estuda muito a doença inflamatória intestinal, que a gente sabe que a gente tem um ambiente suscetível para isso, então tem uma predisposição genética, tanto que a gente tem pessoas que têm pacientes já com doenças inflamatórias têm mais risco de desenvolvimento, mas a gente tem o espossoma. Aí entra os fatores ambientais, tabaco, álcool, estresse, amamentação, tipo de dieta, questões sociais, né, que geram estresse. Tudo isso tem um impacto direto no indivíduo. E dentro da manifestação e do desenvolvimento da doença inflamatória, cada vez mais nós estudamos esse espossoma. E a gente sabe, né, que isso é um novo objetivo da medicina. Então, ter saúde intestinal é um novo objetivo da medicina. Dia 29, a gente tem o Dia Mundial, né, da Saúde Digestiva, que fala que a prioridade é o microbioma. Então, a gente está aqui hoje conversando exatamente como esse microbioma pode nos ajudar, que a gente realmente tenha prevenção em relação à doença inflamatória intestinal, melhor tratamento e responda algumas perguntas que antes a gente não conseguia responder dentro do consultório. E aí, essa história é antiga, a gente vai estudar a história das doenças inflamatórias intestinais, a gente
muito provavelmente Darwin tinha doença de Crohn, aqui o rei Alexander, e aqui o Dr. Crohn, que descreveu, né, a doença de Crohn, ele fez um livro falando sobre a ileite, que realmente separou, né, a retocolite da doença de Crohn. Então, a gente tem aí uma doença que não tem muito tempo, né, de desenvolvimento, e a gente tem um desenvolvimento epidemiológico muito acelerado em algumas regiões do planeta. E isso que chama muita atenção, principalmente pelas comorbidades, principalmente porque tem uma carga de doença grande nessas pessoas que têm doença inflamatória intestinal. E quando chega no nosso consultório, o nosso grande desafio é realmente fechar a primeira coisa, o diagnóstico. Dentro do trato digestório, eles são muito parecidos, os sintomas, né? A dor abdominal, a diarreia, a constipação. Então, tem alguns comemorativos que fazem a gente realmente ir para a doença inflamatória intestinal e outros para a própria síndrome do intestino irritável e para intolerâncias e alergias. Tudo isso faz com que seja um grande desafio fechar diagnóstico. Aí a importância do diagnóstico médico e a importância da gente ter ali um cuidado interdisciplinar para que a gente possa realmente cuidar dessa pessoa de uma maneira diferente. Então, eu trago aqui algumas informações, né, que a gente já sabe, que a doença crônica é uma inflamação crônica intermitente, então, os pacientes passam por épocas que eles estão praticamente curados, sem sintomas, com remissão, para áreas, assim, ativas, muito sintomáticas, e que eles têm, assim, uma queda da qualidade de vida muito importante, né? E todas essas doenças, elas vão acarretar ao paciente um prejuízo da qualidade de vida, da capacidade de trabalho e do funcionamento social. Por isso que entra muito esses fatores de estilo de vida, para que a gente possa ajudar esse paciente a viver melhor, a ter mais qualidade de vida. Aqui eu trago para vocês as 4 fases epidemiológicas da doença inflamatória. Tá? Essa primeira fase de emergência, a gente vê nos países em desenvolvimento, né? Que você tem... Nessa fase de emergência, foi a primeira fase ali que a gente salpicou alguns diagnósticos de doença de Crohn e de retocolite. A fase de aceleração de incidência, a gente vê nos países em desenvolvimento, tá? Que são aqueles países mais pobres, que têm dificuldade, às vezes, de fechar diagnóstico. Nesses países, a gente vai ver que tem mais, às vezes, diagnóstico da retocolite, porque ele é mais fácil do que da própria doença de Crohn. Nós temos a questão da prevalência, né, do início da incidência da prevalência, que vai ali mais ou menos até 2030, 2040, que são já os países industrializados do Ocidente, onde a gente vai ter uma incidência alta e uma prevalência alta. E aqui, quando a gente espera chegar em 2050, com uma prevalência estável, né? Então, hoje, nós temos no Brasil uma alta incidência, ainda com uma prevalência baixa. E como é que isso vai se dando, né? Então, a gente tem aqui os fatores de diagnóstico, os fatores ambientais, a incidência econômica. Quanto maior o desenvolvimento econômico, maior nós fechamos o diagnóstico de doenças inflamatórias. Então, se a gente for comparar lá na África, a gente vai ver, a gente tem uma baixa incidência, né, uma baixíssima prevalência, mas a gente também tem um baixo diagnóstico, mas a dieta deles também é uma dieta totalmente diferenciada do mundo ocidental. E aqui nós temos a incidência, essa prevalência, e o que a gente entende? Que essa prevalência ela vai se estabilizar. Primeiro porque essa população vai envelhecer. Então, eu tenho a mortalidade por envelhecimento, e também aqui nesse trabalho eles colocam muito a questão do Covid-19. Então, hoje nós vivemos num mundo com uma terceira fase de doenças epidemiológicas, que são as doenças metabólicas, as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias intestinais. Todas elas estão relacionadas com o intestino. Então, são essas doenças que enchem o consultório. São essas doenças que a gente realmente pensa em ter estruturas muito maiores de terapia para poder conseguir fazer o tratamento. E aí a gente entra no caminho, né, retocolite ulcerativa, é doença de Crohn, é uma colite indeterminada quando eu não consigo ir para os 2 polos.
E aqui a gente vai ver, né, que a gente tem dor, que a gente tem vômito, diarreia, sangue nas fezes, é muito mais comum na retocolite do que na doença de Crohn. A gente vai ver que o tenesmo é mais comum na retocolite, ele é pouco frequente na doença de Crohn, só quando eu tenho comprometimento do reto. Então, são essas diferenças clínicas que vão me dando o indício de que eu posso ir para um polo ou outro. Tem também os aspectos macroscópicos, que estão dentro da endoscopia. Se eu tiver uma posição ascendente, contínua, do reto para cima, retocolite. Se eu tiver lesões salteadas, alfitóides ou úlceras profundas, mas com pedaços de intestino limpos, né, sem lesão, e outros pedaços de intestino com lesão. E os aspectos microscópicos que são bem importantes, né, o abscesso, a criptite, que a gente consegue ver na retocolite, que é mais pouco comum na doença de Crohn. E aqui eu trago esse camaleão porque a gente tem que pensar que, para fechar esse diagnóstico, a gente vai precisar de aspectos de anamnese, da história do próprio paciente, de histológicos, endoscópicos, mas que a gente também tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, principalmente no Brasil. Então, colite tuberculosa, gastroenterites agudas, também podem mimetizar. Temos outras bactérias enteroinvasoras que também podem mimetizar, DSTs, principalmente com acometimento do reto. Então, toda vez que a gente precisar olhar para isso, vamos pensar também que a gente tem outras doenças que acometem o trato gastrointestinal, além das doenças inflamatórias intestinais. Aí entra a questão da biópsia, eu sou endoscopista, então a gente vê essas lesões, é muito importante que a gente biopsie a borda das úlceras, o fundo das úlceras e uma área sã, para que a gente dê ali para o patologista uma maneira de conseguir fechar esse diagnóstico de uma maneira adequada. E a gente tem várias classificações, aqui eu trago a classificação de Mayo, mas eu queria trazer vocês para isso aqui. O que é essa medicina do estilo de vida, né? A medicina do estilo de vida é uma medicina que é capaz de trabalhar com aspectos comportamentais, motivacionais e ambientais para o gerenciamento da saúde. Então, ela ensina o autocuidado, o autogerenciamento, que são tão importantes na medicina do estilo de vida. Com isso, a gente consegue prevenir, tratar e reverter doenças crônicas. E vem para esse lugar que é tão importante, eu como médica, para a gente falar sobre o impacto dessa doença dentro do cuidado multiprofissional. A gente tem, dentro da doença inflamatória intestinal, as manifestações extraintestinais, mas a gente vai pensar que, além de outros médicos relacionados, como reumatologista e dermato, é mandatório o acompanhamento nutricional. Não tem possibilidade da gente tratar um paciente de doença inflamatória intestinal sem o seu nutricionista. Tá? Então, assim, não é uma sugestão, uma orientação, é obrigatório. Os meus pacientes já saem do consultório com a consulta marcada com a nutricionista, porque ela vai fazer a prescrição nutricional, orientar. E como praticante de medicina do estilo de vida, a gente também fala sobre medicina culinária. Como é esse novo momento? Como preparar esses alimentos? Como colocar prazer dentro dessa alimentação? Né? Então, é muito mais falar sobre o alimento natural, como eu preparo esse alimento, aumentar o meu portfólio de como fazer receitas que realmente deem prazer para esse paciente, do que a gente prescrever suplementação. Aí entra o apoio psicológico, né? A gente sabe que tem um grande impacto da doença inflamatória na vida desses pacientes, então, para o enfrentamento e para o gerenciamento de estresse. Então, esse paciente sai do meu consultório já com um portfólio de gerenciamento de estresse, meditação, respiração, yoga, livroterapia, escritas terapêuticas, arte, o que faz sentido para esse paciente, para que ele consiga manejar o estresse quando esse estresse vier. Aí entra também a terapia cognitivo-comportamental, que também tem muito efeito dentro do acompanhamento de doenças crônicas. O próprio enfermeiro, com a gestão de cuidados, o desenvolvimento de um projeto de movimento, então, dentro desse, todo esse cuidado, o educador físico, e aí a gente vai falar não só do exercício físico, programado, aquele que a gente faz na academia, mas a atividade física do dia a dia, então, o número de passos, o número de lances de escada, o próprio lazer ativo que esse paciente tem,
tá? Então, isso é muito importante. Para os pacientes que têm algum risco social, o apoio da assistência social e um suporte de reabilitação para aqueles pacientes que sofreram cirurgia e ficaram com uma ostomia permanente. Então, antes da gente pensar em cuidar, a gente tem que saber quem é esse paciente. Qual é o alvo do meu tratamento? Basicamente, o alvo da doença inflamatória é o controle dos sintomas, reduzir a atividade de doença, porque é isso que vai me levar ao aumento, o risco aumentado de câncer. E qual é a finalidade do meu tratamento agora? Então, isso tem que ser trabalhado em colaboração com todos os membros da equipe, mas também com o paciente. Esse paciente, ele tem uma posição ativa dentro desse cuidado. Isso é muito importante porque quando a gente habilita esse paciente, ele vai se alimentar melhor, ele vai ouvir melhor as orientações de toda a equipe, e com isso ele se sente parte do cuidado. Isso é muito importante para a gente deixar de ver o paciente como um sujeito passivo, que apenas recebe uma receita, ou que apenas recebe um cardápio. Esse paciente vai construir com a gente o próprio cuidado. E aqui eu trago a percepção de qualidade de vida, que ela é muito subjetiva. Esse trabalho coloca aqui algumas limitações relatadas, que são as limitações que a gente vê todo dia no consultório, né? Essas evacuações frequentes, a própria dor abdominal, que às vezes ela é limitadora, principalmente na doença de Crohn, quando a gente tem estenoses, a fadiga crônica, que acomete muitos nossos pacientes, os distúrbios de sono, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles dormem, eles têm qualidade de sono menor. E como eles têm qualidade de sono melhor, eles têm uma percepção mais ativa dos sintomas digestivos no outro dia, porque aumenta o estresse, aumenta a sensibilidade. Tendência de isolamento social. Nessa tendência de isolamento social, a gente já sabe que quem tem mais isolamento social vai ter aí mais risco de scores de ansiedade e depressão, e com isso mais gatilho para recidiva da doença inflamatória intestinal. Ansiedade e raiva por estar doente, isso tem que ser muito trabalhado na psicologia, né? Porque eu tenho esta doença, porque eu tenho dificuldade de lidar com essa doença, né? E essa frustração de ter uma doença crônica e muitas vezes progressiva. Essa questão de ter um momento muito bom de remissão e um momento de atividade mexe muito com a cabeça dos pacientes. E aí, entrando na nossa microbiota, a gente sabe que a microbiota é o número desses micro-organismos que colonizam o intestino, e o microbioma é o conjunto, né, o patrimônio genético, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E trazendo a microbiota, a ciência do intestino, a ciência da microbiota para a ciência do estilo de vida, a gente vai ver que ao longo da vida, com a industrialização, com todos os estilos de vida, a gente também mudou o nosso microbioma. E aqui vem um grande risco, a gente está perdendo a diversidade. Então, se a gente for olhar lá para trás, muito provavelmente a gente perdeu várias bactérias que nós não estudamos. A gente tem pesquisa em bancos com questões éticas importantes, porque são de países ricos, não são de países em desenvolvimento ou países que foram industrializados há pouco tempo. E grande parte desse banco de estudo é de ambiente construído. Então, a gente não tem um banco de estudo de um ambiente rural. Então, isso também faz com que os nossos estudos tenham vieses importantes. E essa diversidade, ela foi diminuindo em escala global, então, quanto mais industrializado, menos diversidade nós temos, né? Então, a gente vai ver aqui, em todos os milhões de anos, que nós temos muito menos, né? Microbiota, né? De diversidade, de heterogeneidade, de bactérias, fungos e vírus. E aí a gente entra no que todo mundo já deve saber, mas essa microbiota ela tem 90% de Bacteroidetes e Firmicutes, e ao longo da vida, e dependendo de como ela foi amamentada, de como ela teve a sua dieta no primeiro momento, dos seus hormônios, se tomou antibiótico, quando tomou, quantos ciclos, essa microbiota ela vai mudando ao longo do tempo, até a gente chegar ali na salinidade, onde a gente tem realmente uma queda ali da diversidade, mas que a gente mantém ali um padrão que a gente começou ali no início da vida. Eu trago aqui esse trabalho porque ele foi feito numa Blue Zones. E nas Blue Zones, eles viram que a arquemânsia tinha ali um efeito protetor contra diabetes e obesidade. Então, quanto que a gente tem
O que essas blusões têm? Elas têm um estilo de vida saudável. Geralmente, eles têm uma dieta baseada em plantas, predominantemente em plantas, eles se movimentam muito e eles têm muita conexão social. Isso faz com que a gente extrapole para dizer que esse microbioma, ele é muito relacionado também com conexão. Então, também tem estudos falando que a microbiota pode mudar também com a meditação, com a respiração. Claro que não são trabalhos robustos, mas a gente tem alguns ensaios que podem também conduzir a esse tipo de pensamento. Então, quanto maior a diversidade, né, quanto maior a industrialização, a menor diversidade. Então, a gente vê aqui nesse trabalho que quando a gente vai ali para a parte rural, para os Yanomamis, a gente vai ter mais diversidade, a gente vai ter uma microbiota muito mais rica do que quando a gente vai ali para a parte industrializada. E a grande maioria disso, né, essa individualidade, essa questão que passa por como se fosse uma impressão digital. Então, a gente tem um diagnóstico situacional da nossa vida, da nossa saúde, a partir da análise da microbiota. Então, o estilo de vida, a dieta, quais são esses fatores ecológicos, tudo isso vai dizer para a gente como está a nossa saúde. Isso pode ser mudado? Pode. Isso é totalmente possível de ser mudado com os desafios que nós temos de mudança de estilo de vida? Sim. Então, a gente vai ver que quanto maior a diversidade, maior a estabilidade, a gente tem um inversamente proporcional com as doenças crônicas e metabólicas. Então, a gente tem que ter ali um objetivo de saúde, maior estabilidade da microbiota e maior diversidade da microbiota. E a gente vai conseguir isso tendo um estilo de vida saudável. E aí, esse microbioma se tornou uma peça-chave para a gente conseguir, né, e ser capaz de diminuir as comorbidades e prevenir doenças. Aqui, eu coloco para vocês que a gente tem uma microbiota normal, a doença de Crohn e a retocolite, com algumas características. Por exemplo, na doença de Crohn, a gente vai ter Bacteroidetes menos, Firmicutes mais do que o normal, e a gente tem essa relação inversa na retocolite. Então, a gente pode, sim, dentro desse contexto todo de diagnóstico, de histopatológico, olhar para ter um perfil metabólico que nos conduza a ver que eu tenho uma doença inflamatória intestinal. E aí, a gente tem uma diminuição da diversidade. A gente vai ter todos os dois, né, tanto a doença de Crohn como a retocolite, elas têm um perfil desbiótico parecido. Mas a gente vai ter algumas concentrações de bactérias que são diferentes. Por exemplo, a diminuição da diversidade, né, que ela pode ser principalmente por causa do gênero Firmicutes. Em pacientes com doença de Crohn, a gente pode também ter a diminuição do Faecalibacterium. Então, a gente pode ter também uma alta variabilidade ao longo do tempo, né, com alta concentração de bactérias que aderem à mucosa, que é a Proteobacterium. Também uma maior aderência da Escherichia coli aderente, principalmente em pacientes com retocolite e também com alguns pacientes da doença de Crohn. Aumento da abundância também da Fusobacterium, do filo Fusobacteria. Isso também a gente vai ver em todos os estudos, né? Então, isso vai trazendo para a gente que ela pode ter um grau de invasão dessas bactérias diretamente relacionada com a severidade das doenças. E também a abundância de Bacteroidetes ou ovatus, Bacteroidetes fragilis e vulgatus no filo Bacteroidetes. Então, essas informações fazem com que a gente veja um exame de microbiota e diga, opa, eu tenho um perfil que é para doença inflamatória intestinal e eu tenho um perfil que pode ser para doenças funcionais. Então, aqui eu trago para vocês, olha, quais são as bactérias que aumentaram, tá? Dentro das doenças inflamatórias e quais elas diminuíram dentro das doenças inflamatórias. E aqui um conceito bem interessante, que eu posso ter uma disbiose precoce, onde eu vou ter um acúmulo da microbiota em invasão, já começando aqui com esse intestino vazado. Se isso se perpetuar, eu tenho um decréscimo dos firmicutes, uma expansão da proteobactéria, que aí eu vou ter uma inflamação crônica deflagrada, né? Então, aqui eu tenho uma baixa da microbiota, diversidade da microbiota, eu tenho as bactérias simbiontes com queda e os patobiontes em expansão.
E aí, esse microbioma, ele vai refletir diretamente o estilo de vida. Então, quando a gente vai pensar nesse paciente, eu vou pensar como ele se alimenta, eu vou pensar se ele realmente está fazendo movimento, porque a gente sabe que tem um efeito protetor, se ele está dormindo bem. Então, eu tenho que avaliar cada um desses pilares, fazer relatórios, fazer com ferramentas validadas, avaliação do estresse, avaliação do sono, para a gente poder trabalhar, por exemplo, higiene do sono, ver se esse paciente, qual é a relação dele com o álcool, qual é a relação dele com o tabaco, se ele fumou, se ele não fumou, se ele é um paciente, se ele é um fumante passivo. Tudo isso para que a gente tenha, na base do nosso cuidado, um estilo de vida saudável. É isso que a gente quer para todos os nossos pacientes com doença inflamatória intestinal. Esse trabalho traz aqui a associação de fatores do estilo de vida com a doença inflamatória. E olha o que a gente viu. Esses dados colocam que essa dieta ocidentalizada aumentou a inflamação da mucosa e pode sim ser colocada como patogênese da doença inflamatória, né? Então, a atividade física como efeito protetor, tá? O consumo de uma dieta rica em carne nesse trabalho foi associado ao desenvolvimento da doença de Crohn, e o excesso de peso na infância foi associado à doença de Crohn, mas não foi associado à retocolite. E o microbioma saudável, ele vai ser, assim, igual uma pessoa saudável. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente, em todo mundo, pensando numa medicina do estilo de vida, pensando no estilo de vida, pensando no consultório, pensando no paciente que está na nossa frente, a gente quer que ele se alimente bem para poder ter um intestino que funcione, né? Esse trabalho traz aqui uma dieta baseada em plantas, né? Que são frutas, verduras, grãos integrais. Não é uma dieta que é isenta de proteína animal, mas é que cada vez mais eu vou ter mais frutas, verduras e grãos integrais no meu prato e menos proteína animal. Por 13 semanas, eles tiveram inúmeros benefícios, tá? E tanto cardiovasculares, tanto no peso, como também aqui, no caso, com diminuição de sintomas da artrite reumatoide. Então, essa comida, ela verdadeiramente, ela pode ser um remédio, ou ela pode deflagrar, sim, casos de desbiose. Então, se eu tiver uma dieta rica em frutas e vegetais, eu vou ali para a eubiose. E se eu realmente tiver uma dieta rica em ultraprocessado, rica em gordura, rica em açúcar, eu vou para um ambiente desbiótico. Esse ambiente desbiótico, por muito tempo, com uma inflamação crônica, colocando por fatores genéticos e fatores imunológicos, eu posso, sim, desenvolver doenças inflamatórias intestinais. Esse trabalho é bem interessante. Ele colocou crianças, né, da África com crianças do mundo ocidental. E eles viram, né, que essas crianças da África tinham mais butirato e mais provotela do que bacterióides por causa dessa dieta, que era uma dieta muito rica ali em verduras e grãos integrais. Então, mais uma vez, a gente traz essa ciência, né, essa evidência de como é importante a gente comer fibras vegetais e integrais. Esse trabalho já coloca aqui também a questão dos ultraprocessados, tá? Então, com o aumento dos ultraprocessados, você aumentaria também o risco de doença inflamatória intestinal. É um trabalho que envolveu 116 adultos em 21 países, tá? Então, a gente traz isso aqui com mais uma evidência de que realmente, mais do que a gente tratar a doença inflamatória intestinal, a gente tem que pensar em prevenir doença inflamatória intestinal. E aqui eu trago o primeiro consenso de Roma, né, sobre a microbiota e o transplante de microbiota em doença inflamatória. Então, eles começam colocando algumas coisas que eu achei bem interessante para a gente tratar aqui, tá? A etiologia, que a gente sabe que é multifatorial, mas que a gente tem uma suscetibilidade genética, respostas imunes a essa mucosa e pelo ambiente, incluindo a dieta e o próprio microbioma intestinal. Então, essas alterações, elas acontecem na composição, na abundância relativa, na diversidade, e elas vão promover desbiose, e essa desbiose promove progressão e desenvolvimento da doença inflamatória. Aqui eles colocam, principalmente, o microbioma da doença de Crohn com uma deficiência de Fecalium bacterium, que é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias.
uma das coisas que a gente vai ter muito dentro do exame da microbiota é a gente saber, né, que se realmente eu tenho aqueles marcadores de saúde intestinal, se o meu paciente realmente, ele tem aquilo em equilíbrio. Então, saber se ele está em atenção, se ele está em plena disbiose, e conseguir tratar isso, principalmente nos intervalos entre a doença, entre as ativações, faz muito sentido para a gente. O risco de Clostridium difficile também é bem maior na doença inflamatória intestinal. Eles colocam aqui também o próprio transplante fecal, né, que ele é recomendado, a gente sabe, para Clostridium difficile, leve a grave em pacientes com doença inflamatória, mas que ainda restam aí pesquisas suficientes para a gente recomendar esse transplante de fezes para os nossos pacientes. Nós chegaremos lá, né, acho que em muito pouco tempo nós teremos muito claro quais serão as indicações para doença inflamatória intestinal, para transplante fecal. Não só para doença inflamatória, mas também para outros tipos de doenças, tá? Então, toda essa questão da gente pensar nesse transplante fecal, a gente sabe que não tem hoje ainda evidência, né, dentro desse cenário, mas a gente sabe que algumas práticas a gente já consegue ter pequenos trabalhos, na bullshit, na ileite, pós-cirúrgica, onde a gente já tem ali várias alterações de microbiotas agudas, a gente já pode ali pensar em algumas pesquisas para determinar mais claramente essa eficácia. Tá? E as perspectivas futuras, né, é que a gente consiga realmente ver quais são os doadores ideais, quais são esses perfis ideais para a doença inflamatória, né, quais são os fenótipos também, né, então a gente precisa identificar esses biomarcadores, a gente precisa ainda de informações para ter evidências suficientes para a gente poder dizer, esse é o nicho, esse é o grupo que eu consigo fazer transplante e esse vai se beneficiar em grande escala. Então, essas são as perspectivas do trabalho. Então, eu trago também, que a gente vai falar muito sobre dieta, né, sobre se existe uma dieta para doença inflamatória, né, então, esse guideline diz que não existe uma dieta recomendada, né, para promover a remissão. Tudo tem que ser aconselhamento individual, por uma nutricionista, para que a gente realmente consiga. Aí vem a idade, o grau de extensão da doença, se tem alguma alteração de metabolismo, se tem alguma alteração de absorção, para que realmente essa dieta seja a mais personalizada possível e que seja a melhor possível para o paciente. Então, o que a gente tem aqui? Né? Uma dieta rica em frutas, em vegetais, em ácidos graxos, está associada a um risco reduzido de doença inflamatória. Alimentos ultraprocessados e emulsificantes estão relacionados com o risco aumentado de doença inflamatória intestinal, e a amamentação aqui é colocada também como alimento ideal e, portanto, ela reduz o risco de doença inflamatória intestinal. E aí a gente vem para o exame, né? Esse exame, ele vai trazer para a gente como uma estrutura para a gente poder também ter outros comemorativos para trabalhar a doença inflamatória. Então, o probiome funcional, ele trouxe para a gente a calprotectina. Então, essa calprotectina, ela vai trabalhar com dois caminhos, né? Ela vai dizer se a gente vai para um risco, né, de doenças inflamatórias, ou se a gente vai para o caminho das doenças funcionais. O corte menor que 80, que não indica inflamação, a gente tem ali entre 80 e 160, quando a gente fica ali no meio do caminho, e aí a gente precisa repetir a calprotectina, e acima de 160, a gente já tem aí um diagnóstico muito importante, um positivo ali para a gente pensar em doença inflamatória intestinal. A calprotectina sozinha não fecha diagnóstico. Ela vai, junto com toda a investigação, com todos os comemorativos, fechar. E a gente sabe que ela pode ser, sim, para acompanhamento, para a gente ver remissão, para a gente diminuir os custos em saúde, para não pedir colonoscopia para uma grande quantidade de pacientes. Então, a gente precisa olhar para a calprotectina aí com muito cuidado, porque ela pode nos ajudar. E nesse trabalho, olha só, quando a gente coloca fatores de vida, idade, sexo, né, com a calprotectina e com o microbioma, a gente aumenta muito a positividade de acerto, a especificidade para a gente fechar
o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, ela realmente faz esse ajuste importante para que a gente consiga ali fechar o quebra-cabeça, que nem sempre é fácil da gente fechar, de doença inflamatória intestinal. E também temos o sangue oculto nas fezes, que pode também estar dentro desse aspecto funcional, que é bem interessante também, é usado em larga escala, mas para a gente tem um comemorativo especial, porque ele já está dentro ali da análise do microbioma. E com essa técnica, a gente tira ali os falsos positivos, porque eles vão ver realmente a hemoglobina humana. Então, assim, o sangue oculto nas fezes e a calprotectina trazem para a gente esse aspecto funcional, que junto com os comemorativos técnicos todos, de anamnese, de macroscopia, de microscopia, das questões sorológicas, e também trazem essa possibilidade de rastreio. Tendo um sangue oculto nas fezes positivo, a gente precisa encaminhar para uma colonoscopia para poder fazer o rastreamento. E era isso que eu tinha aqui para falar para vocês sobre a medicina do estilo de vida e como a gente vai pegar aí a ciência do microbioma junto com o estilo de vida. Deixa eu parar aqui a